Vamos direto ao ponto. Boas-vindas à nossa análise sobre a arquitetura da administração pública. Como entidades governamentais constroem sistemas que realmente funcionam e se mantêm de pé. Hoje, a gente vai destrinchar o ciclo de vida da gestão pública. E para deixar tudo super palpável, vamos usar a elaboração de peças orçamentárias e, claro, o cumprimento rigoroso da legislação vigente como nosso grande fio condutor. Vamos entender na prática como estruturar a engrenagem inteira para que essas regras e números tão complexos saiam do papel e virem realidade no dia a dia da sociedade. Então, pensem na seguinte questão. Como é que necessidades abstratas se transformam em serviços públicos concretos? Essa é, literalmente, a grande pergunta que move a máquina do Estado. Como uma ideia, seja garantir a saúde de uma cidade inteira ou estruturar um orçamento super complexo sem ferir nenhuma lei, sai da teoria e chega lá na ponta, no mundo real. A resposta está na construção de soluções lógicas. É um processo arquitetônico mesmo, sabe? Pegar recursos e transformar em resultados. Entender essa ponte é o nosso objetivo principal aqui. Para mapear tudo isso, a gente tem um caminho bem claro pela frente. Vamos passar rapidamente por 5 etapas fundamentais. Os fundamentos da administração pública, o projeto estratégico, as ferramentas de diagnóstico, o salto da teoria ao projeto e, para fechar a conta, o controle e a melhoria contínua. Começando pelo começo, os fundamentos da administração pública, os pilares inquebráveis da gestão. Vamos dar uma olhada na base que é necessária antes de colocar qualquer tijolo nessa obra. A definição clássica trazida pelos autores Bateman e Snell tem uma simplicidade que é até fascinante. A administração é, no fundo, o processo de trabalhar com pessoas e recursos para atingir um objetivo. E olha, um detalhe crucial: as pessoas são sempre, sem exceção, o recurso principal. Se a gente não organizar o elemento humano direito, esquece. Nenhuma máquina de última geração, nenhuma lei perfeita ou sistema de orçamento vai funcionar sozinho. E aqui entram as 4 funções que seguram essa estrutura toda em pé. Elas vêm evoluindo lá desde a época de Henry Fayol. Planejamento, organização, direção e controle. E um ponto super importante, elas não acontecem uma depois da outra, não. Operam todas ao mesmo tempo. É exatamente no planejamento que nasce, por exemplo, um orçamento público bem estruturado. É ali que a gente se debruça sobre a legislação vigente para evitar qualquer dor de cabeça com os órgãos reguladores lá na frente. Mas pensem bem, mesmo com o planejamento financeiro mais impecável do mundo, se houver uma falha na direção, ou seja, na liderança e motivação das equipes, o castelo de cartas simplesmente desmorona. O sucesso na máquina pública exige malabarismo nessas 4 frentes. Passando para o segundo ponto, o projeto estratégico, traduzindo a visão em metas de longo prazo. Com os pilares fincados no chão, a gente precisa de um mapa. É a hora de alinhar o futuro da organização. Essa é a verdadeira anatomia de um plano bem feito. A gente começa pela missão, que é a razão de existir daquele órgão. Depois vem a visão, que é a bússola mostrando onde se quer chegar. Aí entram os valores, que no setor público são absolutamente inegociáveis, afinal, eles precisam seguir os princípios constitucionais à risca. Descendo mais um nível, a gente chega nos objetivos e, por fim, nas metas, que são alvos quantificáveis. Pensa assim, se a missão de uma prefeitura é garantir bem-estar social, isso tem que descer em cascata até virar uma meta exata e um valor alocado lá na peça orçamentária anual do município. Cada centavo gasto tem que ser o reflexo claro dessa estratégia global. Nosso terceiro passo são as ferramentas de diagnóstico, a fase de avaliar o ambiente. Porque antes de assinar qualquer estratégia ou empenhar o primeiro recurso, o gestor precisa, obrigatoriamente, inspecionar o terreno. Sabe a clássica análise SWOT, ou matriz FOFO? Ela divide nossa visão em 2 mundos. O ambiente interno é aquilo que a gente consegue controlar diretamente, nossas próprias forças e fraquezas. Já o ambiente externo é o incontrolável, ou seja, as oportunidades e ameaças do cenário maior. O pulo do gato aqui é entender que esses cenários mudam num piscar de olhos. Uma coisinha que hoje parece super neutra, sei lá, uma pequena mudança numa lei burocrática, pode virar uma baita força organizacional ou uma fraqueza crítica amanhã. A liderança tem que ser extremamente ágil para se adaptar. E para aprofundar um pouco mais a visão sobre esse ambiente externo, as fontes separam a análise em macro e microambiente. Imagina uma equipe elaborando a lei orçamentária do ano que vem. Essa galera precisa olhar para o macroambiente. Por exemplo, será que uma crise econômica global vai derrubar drasticamente os repasses de impostos federais? Isso é uma ameaça incontrolável e assustadora. Por outro lado, o microambiente traz fatores locais, bem mais próximos.
Por exemplo, a existência de boas faculdades de medicina na região é uma oportunidade de ouro para atrair novos médicos para a rede pública de saúde local. E quando os problemas inevitavelmente pipocam no meio do caminho, o diagrama de Ishikawa, a famosa espinha de peixe, é uma ferramenta visual fantástica para achar a causa raiz de tudo. Se um serviço burocrático está com atraso crônico, não dá para simplesmente cruzar os braços e dizer, tá demorando. O diagrama força a gente a classificar o problema com precisão. São as máquinas, com computadores antigos travando, são os métodos, exigindo um monte de formulários que a legislação atual nem pede mais, ou é a mão de obra que está precisando de um treinamento atualizado? Mapear as coisas assim quebra qualquer problema gigante em pedaços totalmente gerenciáveis. Etapa 4. Da teoria ao projeto, construindo a solução. É aqui que a gente muda a chave do planejamento para a execução pura e simples. Como colocar o bloco na rua? Agora a gente entra de vez no mundo do gerenciamento de projetos. A grande diferença aqui é que um projeto é um esforço temporário e exclusivo. Aprovar processos rotineiros todo santo dia num departamento, isso é trabalho operacional, é contínuo. Mas implementar um sistema digital novo, construído totalmente do zero, para auditar o orçamento público municipal, isso sim é um projeto. Tem começo, meio, fim e entrega um resultado completamente único. Para dar conta dessa complexidade toda, o Guia Global PMBOK organiza a vida de um projeto em 5 grandes fases. Tudo nasce na iniciação, com autorização oficial. Depois, a gente mergulha no planejamento, detalhando escopo, custos e riscos. Aí vem a execução, que é colocar a mão na massa. Enquanto isso acontece, os olhos ficam grudados no monitoramento e controle, para garantir que o trem não saia do trilho. Por fim, o encerramento, com a entrega formal dos resultados. É exatamente essa disciplina que é necessária para tirar qualquer iniciativa governamental do papel de forma ordenada. E lá na trincheira, no nível tático das tarefas do dia a dia, quem gira as engrenagens é o ciclo PDCA. É planejar o método, executando, treinando as pessoas, verificar rigorosamente se os resultados bateram com as metas e, a parte mais crucial, agir para corrigir. Querem ver um exemplo prático? Se a equipe percebe que está sempre cometendo o mesmo erro na hora de formular as demandas financeiras dos setores, agir significa ir lá e consertar o problema na raiz, alterando uma instrução normativa, por exemplo, antes de rodar o ciclo financeiro de novo. É uma busca incansável por aperfeiçoamento. O que nos leva à nossa 5ª e última etapa, controle e melhoria contínua, inspecionando a estrutura final. Porque na administração pública, o trabalho nunca termina de verdade, sem antes medir o impacto real de tudo o que foi feito. Olhem só o peso dessa ideia. A importância quase vital dos dados. De que adianta a gente desenhar processos maravilhosos e projetos brilhantes se não conseguimos medir o que acontece na prática? Avaliar se estamos realmente cumprindo a legislação vigente ou se a peça orçamentária está sendo executada com precisão e transparência depende 100% da qualidade das informações que a gente coleta. Falando de forma bem direta, dados ruins geram decisões ruins e isso resulta em dinheiro público jogado fora. Informação precisa é literalmente o insumo mais fundamental da política pública moderna. E essa cultura forte de dados nos leva direto para a escola do aprendizado estratégico. As instituições públicas mais eficientes se tornam organizações aprendizes. Elas entendem que a estratégia não é um documento estático pegando poeira na gaveta. Elas absorvem lições profundas dos fracassos tanto quanto dos sucessos. Escutam ativamente a população e, mais importante ainda, confiam na expertise de quem está ali na linha de frente. O médico do posto, o professor, o fiscal de rua, essa galera conhece as dores da operação real infinitamente mais do que qualquer um no topo da hierarquia. Então, o ponto crucial para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha: como transformar o setor público numa verdadeira máquina de evolução constante? Bom, engajar as equipes, atrelar metas à responsabilidade fiscal e aprender com o ambiente ao redor são atitudes essenciais. Ferramentas de controle rigoroso e um orçamento elaborado sob medida garantem a legalidade e a ordem hoje. Mas é o compromisso inabalável com a melhoria contínua que constrói um futuro sólido para toda a sociedade. E aí, como podemos aplicar isso hoje na nossa realidade? Fica a provocação. Muito obrigado pela companhia durante esta explanação e a gente se vê na próxima.